como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Seja o Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Nós temos aí depois apresentar uma visitante pela primeira vez aqui na nossa igreja, só que ela ainda está para tomar, né, as primeiras vacininhas dela, então a gente está mantendo um pouco de distância, mas que alegria, viu, Érica, ter você de volta e trazer essa princesinha aí com a gente, né? E também agradecer pela presença de todos os irmãos aqui, como eu reafirmei, né, no vídeo de hoje. Cada irmão, cada família tem sua decisão, mas é muito gostoso a gente estar aqui e poder estar juntos, não é verdade? E vamos estar orando de início aqui pela nossa querida irmã Michele, o Léo. Eles mandaram mensagem, ela está grávida, né? E não estava bem hoje. Então, vamos estar orando por ela e por outros irmãos que estão enfermos. E também para o nosso querido irmão Wellington, né? Vamos estar continuando orando por ele aqui, antes de nós dar início a esse momento de adoração ao Senhor, tá bom? Então vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, que alegria, Pai, que privilégio o Teu povo poder se reunir aqui para adorar e bendizer o Teu santo nome. Não que o Senhor precise, Pai, da nossa oração, mas na verdade é nós que precisamos de adorar o Senhor. É por isso, Pai, que hoje estamos aqui, para exaltar o Teu santo nome, para sermos edificados pelo Senhor e podermos sair daqui, Pai, mais encorajados a viver, Pai, como discípulos de Cristo, mesmo em meio às lutas, provas e dificuldades. Pai Santo, Pai Celestial, agradecemos a todas as famílias que aqui estão. De igual forma, agradecemos pelas famílias, Pai, irmãos e irmãs que não puderam estar aqui por vários motivos, principalmente aqueles que estão enfermos. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, e cuidando, Pai, das suas saúdes. Que logo eles possam estar recuperados, Pai, e podendo continuar a servir o Senhor cada vez melhor. Também rogamos de forma muito especial pela família Mendonça, Pai, principalmente pelo nosso querido irmão Wellington. Nós temos orado por ele, ontem mesmo, o Senhor sabe, oramos ali, Pai, também junto com os pastores, presbíteros do presbitério, e rogamos, Pai, né? E rogamos ao Senhor ali, que o Senhor possa, conforme a Tua vontade, Pai, trazer o Teu filho logo para o seu lar, para a sua família e para a Tua igreja. Também rogamos, Pai, por cada família que tem passado por lutas, provas, e mesmo aquelas, Pai, que não têm sofrido tanto, assim, esses momentos de perseguição, de abuso, de lutas. Mas nossa oração, Pai, é que essas famílias continuem firmadas no Senhor. Abençoe, Pai, esse culto, desde já, nos prepare para a adoração, e que nós venhamos ser, Pai, confrontados, animados, encorajados, edificados pela Tua palavra, Pai, que será o centro desse culto para a honra e glória do Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos, também agradecemos por esse trabalho excelente, maravilhoso que o Senhor concedeu às mulheres, onde elas podem fortalecer-se a fé uma das outras e caminharem junto com Jesus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Pessoal, como nós dissemos, nós não temos live hoje, está sendo gravado,
Depois que acabar o culto, aí vai preparar o vídeo e vai colocar no YouTube, tá bom? Nós temos evitado de fazer lives, pelo menos um período agora a gente vai fazer isso, até as coisas começarem a se normalizar, tá bom? Para a igreja estar mais segura e estarmos mais tranquilos aqui, tá joia? Então, Salmo 75, verso 1 diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O Senhor está presente. Nós cremos que espiritualmente o Senhor está presente e é Ele mesmo que nos chama à adoração. Em resposta ao chamado do Senhor, nós vamos se colocar de pé e vamos cantar com muita alegria o louvor à alegria. Cantemos ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus, aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ainda tem, irmão, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus, aleluia, amém. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus, aleluia, amém. Quem já conhece Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que nos dá de poder estar aqui com os nossos amados como igreja, Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor se faz presente, Senhor, e o Senhor é a nossa alegria, ó Pai. Pai Santo, Pai Celestial, neste momento, nós queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, e fale a cada um de nós nessa noite. Não permita, ó Deus, que saiamos daqui assim como nós chegamos, ó Pai. Coloca no nosso coração a alegria, Senhor, de poder, Senhor, cada dia mais caminhar contigo, Senhor. Oh, Pai Celestial, que possamos sentir a Tua presença. Nós queremos sentir a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que o Teu conforto possa estar no coração de cada um aqui nesta noite, Senhor. Aqueles que estão tristes, ó Deus, que, ó Pai, renova, Senhor, o coração de cada um.
Senhor Deus, a fé de cada um, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor não está alheio, ó Deus, às nossas lutas, aos nossos desafios. O teu olhar de misericórdia está sobre cada um de nós, ó Pai. Pai Celestial, nós queremos colocar nesse momento diante de Ti, Senhor, os pedidos, ó Deus, que foram já, Senhor, aqui pronunciados pelo pastor Diogo, Senhor, com relação ao nosso irmão Wellington, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre a vida do Teu servo, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor traga ele de volta para a sua família. Pedimos que o Senhor cuide da família dele, Senhor, como o Senhor tem cuidado até agora. Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor, por estar cuidando dessa família, Senhor. Assim, ó Deus, nós também te pedimos, ó Deus, que esteja cuidando dos nossos irmãos, neste contexto, ó Deus, deste país, ó Deus, em que nós temos, ó Deus, de uma certa forma, sentido, ó Deus, um certo receio, diante, ó Deus, das leis impostas nesse país, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão aqui presente. Cuida de cada um, Senhor. Ó Deus, nos livra das tribulações, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai Celestial, nós pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor também perdoe os nossos pecados, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Fortalece a nossa fé, dirige o nosso viver, o nosso caminhar, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa sempre estar falando com cada um de nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti, carecemos de Ti, reconhecemos que nada somos, ó Deus, se não for, ó Deus, pela Tua misericórdia, a Tua bondade, ó Deus, que o Senhor esteja nos acompanhando. Pai Celestial, é no nome santo e precioso do Teu amado Filho Jesus que nós oramos e já agradecemos pelas muitas bênçãos que temos recebido de Ti, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Ainda nos conservando de pé, nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico, e lembrando que agora também é um momento oportuno para aqueles que trouxeram seus dízimos e oferta, estarem também adorando ao Senhor através dessa graça, dessa bênção que o Senhor nos dá, de podermos sermos usados por Ele para o avanço do reino. Então vamos cantar com todo o nosso coração e gratidão ao Senhor desde os confins da terra. Cantemos com bastante alegria. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas alções, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações,
Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas ofertas que foram aqui colocadas diante dos teus pés, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, a prover nossa vida e que nós possamos, Pai, ser fiéis a Ti, como o Senhor tem sido fiéis a nós. Abençoe, Senhor, esse momento de louvor e adoração e que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. A nossa declaração de fé hoje fala de algo muito importante sobre a oração. E a pergunta é sobre pelo que oramos na primeira petição, e a igreja toda responde: na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite a nós e a outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Louvado seja o Senhor. Vou pedir para os irmãos se assentarem, vou chamar as crianças aqui à frente. Enquanto elas vêm aqui à frente, nós pedimos para a igreja estar em oração, né? Nós pedimos para a igreja estar em oração essa semana, que nós íamos ter uma reunião com o comitê de plantação de igreja, com o comitê do presbitério e também com o nosso presbitério. E eu vou trazer umas notícias boas que aconteceram ontem na reunião. A nossa reunião começou às 9 da manhã e acabou quase 5 horas da tarde. Muitas coisas boas foram tratadas. Um pastor Drew, que era licenciado, ele passou no teste da ordenação dele. E então, próximo domingo, ele será ordenado, o pastor Drew aqui da Calvary. Nós também recebemos candidatos. Entre os candidatos, 2 chilenos foram recebidos no presbitério na igreja de Allentown, a cidade onde tem mais de 60% dos habitantes são latinos. E a nossa igreja americana começou um trabalho em estudos bíblicos em português e em espanhol. Apesar de eles serem dois chilenos, um deles morou no Brasil por muito tempo, fala português, e lá naquela igreja tem famílias hispanas e brasileiras. E pediram nossa ajuda, para a gente marcar, para a gente inclusive ir lá, dar apoio para eles, nós vamos, pela graça de Deus, ver certinho para a gente ajudar esse trabalho. O presbitério também apoiou, né, esse projeto de coordenadoria de plantação entre os latinos e orou por esse trabalho, também ofertou para que o trabalho possa avançar. E também foi um momento de muita emoção, e eu pude ver ali o cuidado do nosso presbitério conosco, onde eles apoiaram a nossa igreja, inclusive financeiramente, para que esses momentos que a gente está passando de luta, a gente possa passar assim, pelo menos com um pouco de alívio das lutas que nós temos passado aqui. Então, nosso presbitério está conosco, se preocupa com a City Key Filha, a nossa igreja, quer que o trabalho latino avance, e foi muito comovente. E nós falamos também sobre as lutas que nosso povo tem passado, de forma especial, nosso querido Hélito, e os pastores vieram me abraçar juntos lá, depois oramos juntos, depois eles vieram à parte, algumas igrejas já falando, olha, deixe nós sabermos como a gente pode estar ajudando de alguma forma. Enfim, essa igreja orou e Deus respondeu. E respondeu também através do nosso presbitério. Então, louvado seja o Senhor, nós não estamos sozinhos, nós temos pelo menos mais 14 igrejas que estão juntos conosco, orando por nós. Tá bom? Vamos orar com as nossas crianças? Vamos orar? Papai do céu,
Papai do céu, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui aprendendo da sua palavra. Pai, nós cremos que o poder do teu Santo Espírito é tão grandioso, que é o poder de Deus, que mesmo aqueles mais pequenininhos os corações mais pequenininhos, podem ser alcançados pelo ensino da tua palavra, podem ser alcançados pelo Evangelho, porque é o teu Santo Espírito que aplica, Pai, a tua palavra nos coraçãozinhos. Abençoe, Pai, nossas crianças, que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoe os pais, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos criá-los para Ti. E também, Pai, sempre rogamos por aqueles filhos da aliança que por algum motivo acabaram se desviando dos seus caminhos. Que eles possam, Pai, ser chamados de volta por Ti, porque são Teus. Abençoe os professores, as professoras, que estarão ministrando, Pai, a Tua palavra às nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém? Então, antes de acabar o culto, vocês vão voltar aqui para a gente cantar o último cântico e receber a bênção do Senhor, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, eu convido o reverendo Alderi, que vem à frente, nos trazer essa mensagem do Senhor, a qual nós sabemos que seremos muito edificados, encorajados pela pregação do Evangelho. Pessoal, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, que alegria, Pai, poder estarmos aqui adorando o Senhor e ter, Pai, como pregador da Tua palavra, o Teu servo, Pai, reverendo Alderi, junto aqui com o PP. Que o Senhor também abençoe, Pai, nossa querida irmã Cíntia, o Dudu. Abençoe, Pai, essa família, Pai, que tem se colocado, Pai, à disposição do Senhor para servir ao Senhor, Pai, aonde quer que eles estejam. Abençoe, Pai, de forma muito especial o reverendo Alderi. Nós somos muito gratos pela instrumentalidade do Teu Filho e esse desejo no coração dele e de sua família de servir nessa missão. Mesmo eles estando, Pai, com uma missão lá do Brasil, eles estão estendendo ainda esse apoio a nós e nós somos muito gratos. Amém. Fale através do Teu servo, em nome de Cristo que nós oramos. Obrigado. Amém. Boa noite, irmãos. Meio boa noite, meio boa tarde, né? Está claro ainda, né? À medida que o tempo vai passando. É um desafio, né? Vamos ler em Filipenses, então abram lá as suas Bíblias comigo na carta aos Filipenses. Todo mundo sabe onde fica, né? Filipenses capítulo 3. Então vamos ler na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 1 e o capítulo 4, o versículo 4. Só dois versículos. Então, Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Olha as palavras de Paulo aos Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, 3:1. Agora o 4:4. Pequenininho aqui, um mini versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E como Paulo já tinha feito referência à repetição, né? Então ele repete. Outra vez digo, alegrai-vos. Sem dúvida, essa repetição é um indício de que isso que Paulo está dizendo é uma coisa muito importante, senão ele não se preocuparia em repetir. Meus irmãos, a nossa vida é composta de contrastes. Muita gente está alegre hoje, está empolgada no dia de hoje. Vocês sabem por quê, né? Então, os filadelfianos, os pensilvanianos, né, estão aí na expectativa.
do jogo dos Eagles contra os, eu nem sei qual é o outro time. Ok, então está todo mundo empolgado, né? Todo mundo em casa com os amigos, prepararam comida, né? Eles estão antecipando uma grande festa, uma grande alegria. Mas, ao mesmo tempo, muitos de nós não estamos assim tão alegres, né? Alguns acontecimentos recentes, algumas coisas que estão acontecendo exatamente agora, muitas vezes enche o nosso coração de preocupação, de aflição, de ansiedade, de tristeza. E é interessante que esses dois assuntos são muito importantes na Escritura. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos inúmeras referências, tanto à alegria como à tristeza, tanto a sentimentos animadores, empolgantes, quanto a sentimentos de desânimo, de frustração e de tristeza. Mas o nosso tema dessa noite, até para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento para aqueles que estão passando por dificuldades, como é o caso da nossa irmã Fernanda, que está aqui conosco nessa noite. O nosso tema dessa noite, dessa oportunidade é alegria, mas uma alegria diferente. É a alegria cristã. Esse adjetivo aí, anexado ao substantivo alegria, né, cristã, faz toda a diferença. Então, nós nos deparamos com essa exortação apostólica tão preciosa, tão bonita. Alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Paulo é muito taxativo, ele é muito direto, ele é muito positivo ao fazer essa afirmação e ao dar este imperativo, né? O verbo aqui está no imperativo, ou seja, uma ordem, uma ordem do Senhor, né? Que nós sejamos alegres. Paulo não diz, alegre-se no Senhor se isso, se aquilo. Não, ele não faz ressalva nenhuma. Ele sempre diz, alegrai-vos. E não somente alegrai-vos, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Este sempre aqui é muito importante, porque significa que nós devemos e que nós podemos nos alegrar em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões das nossas vidas. Por mais difíceis que as coisas estejam, nós sempre temos alguns motivos para nos alegrar. Sempre temos bênçãos a enumerar e pelas quais ser gratos a Deus. Então, essa é a exortação que nos vem da palavra de Deus. A alegria é uma das emoções e atitudes mais benéficas para a nossa vida, com grandes reflexos sobre o nosso estado físico, emocional e espiritual. Essa é uma descoberta que a medicina tem feito em tempos recentes, né? De como um estado de espírito, um estado de ânimo alegre e esperançoso faz bem para a saúde das pessoas. Isso já foi comprovado cientificamente, através de muitos experimentos, muitas pesquisas. Pacientes, né, que estavam lá numa situação séria de saúde, mas que recebendo encorajamento, recebendo ânimo, recebendo alegria, isso os ajudou a se recuperarem melhor e mais rápido do seu problema de saúde. Então, a alegria tem esses grandes benefícios, preciosos benefícios para a nossa vida. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que ele é um tema extremamente frequente. Algumas das passagens que nós mais amamos e que nós aprendemos desde crianças estão no Antigo Testamento. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, está lá em Neemias 8. Ou então, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem
pela manhã. Salmo 30. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Dois verbos sinônimos aí, né, para reforçar. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmo 118. Ou então lá em Provérbios, né, nós temos uns versículos muito bons sobre esse assunto em Provérbios. O coração alegre aformoseia o rosto, né? Deixa a pessoa bonita. O coração alegre embeleza o rosto. Ou então, o coração alegre é um bom remédio. Também em Provérbios, o coração alegre é um bom remédio. Então, quando enfrentamos lutas, dores, dissabores, decepções, frustrações, angústias, aflições, dificuldades, Deus nos oferece esse remédio, esse antídoto contra essas coisas todas, que é a alegria, mas uma alegria diferente. É uma alegria que está fundamentada nele. O Novo Testamento destaca a importância da alegria como virtude cristã primordial em pelo menos 2 passagens, relacionando nas duas a alegria com o Espírito Santo. Então, Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, logo em seguida, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio e assim por diante, mas é interessante que a alegria já vem em segundo lugar depois do amor, como um fruto do Espírito, como algo que o Espírito produz na nossa vida. Ou então, aquele versículo também tão belo, lá de Romanos 14, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é muito sério. Veja como é que o apóstolo Paulo qualifica, como ele define o reino de Deus. Justiça, até aqui, tranquilo, né? Com certeza, esse é um conceito muito importante. Paz, super importante, o shalom, lá da Escritura. E, em terceiro lugar, alegria no Espírito Santo. Mas, meus irmãos, em que consiste essa alegria cristã? Essa virtude especificamente evangélica, ou seja, relacionada com o Evangelho, de que nos fala o apóstolo Paulo aqui nessa passagem e também em tantos outros lugares das suas cartas e da Escritura como um todo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo elaborando, estabelecendo os contornos do que a gente poderia chamar de uma filosofia cristã de vida. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós encontramos isso. Uma filosofia cristã de vida, uma maneira cristã de viver e de enfrentar as diferentes situações da nossa vida. Então, vamos ver algumas dessas características dessa filosofia cristã de vida. Em primeiro lugar, essa alegria está fundamentada no Senhor. Então, vamos ler de novo aí, né, os versículos para ficar bem claro. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Isso é muito importante, né? Paulo não diz, poderia até dizer, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos. Já estava muito bom, né? Mas ele acrescenta, porque para ele isso é muito importante, no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E também no capítulo 4, né? No versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, o Deus revelado em Cristo é a fonte dessa alegria. Porque tem muita coisa nesse mundo que produz alegria e que não tem nada que ver com Deus, né? Tem muita gente que está numa hora como essa, por exemplo, lá no Brasil, que está um calorão tremendo agora, estão embaladas lá, né?
estão farreando a noite toda, bebendo bastante, fazendo uma série de coisas, se alegrando, né? Se a gente perguntar como é que eles se sentem, estou empolgado aqui, estou a 1000, né? Estão se alegrando. Mas não tem nada que ver com o Senhor. Tem que ver com tudo, menos com o Senhor. E 1000 outras coisas, né, que alegram as pessoas, mas não tem uma dimensão espiritual, não tem uma dimensão transcendente, superior. Então, o Deus revelado em Cristo é a fonte dessa alegria, o seu amor perdoador, o seu cuidado providencial, a sua presença confortadora, são os motivos maiores que temos para ser alegres. Nós temos muitos motivos para nos alegrar, inclusive o jogo de hoje à noite, aí, né? Principalmente se o resultado for favorável, né? Mas principalmente esses devem ser os motivos da nossa alegria: o amor perdoador, o cuidado providencial e a presença confortadora do nosso Deus. Um líder cristão disse uma frase muito bonita. Ele disse que a alegria é a bandeira içada no castelo do coração quando o rei está presente. Então, lá naqueles castelos medievais, né, quando o rei estava no castelo, eles colocavam lá uma bandeira para sinalizar isso para os cidadãos, né, para os moradores. O rei está presente, lá a bandeira dele lá no castelo. Então, a alegria é a bandeira içada no castelo do coração quando o rei está presente nele. Certa vez perguntaram a Haydn, o grande compositor, por que a sua música sacra era tão alegre. E vejam a resposta que ele deu: quando eu penso em Deus, o meu coração fica tão cheio de alegria que, por assim dizer, as notas dançam e saltam da minha pena. Então, o testemunho desse grande compositor clássico, né, a respeito dessa motivação tão preciosa que ele tinha nas suas composições. E o salmista afirma a mesma verdade ao dizer, dirigindo-se a Deus: na tua presença, a plenitude de alegria, à tua destra, delícias perpetuamente. Vejam que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso é mais do que poesia sacra, né? É poesia, e poesia de alta qualidade, mas uma realidade espiritual maravilhosa. O fato de que na presença de Deus, quando estamos de fato na presença de Deus, sentindo a sua presença conosco, existe plenitude de alegria, independentemente das circunstâncias. Daí, a tríplice exortação aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Paulo diz isso 3 vezes, né? Uma vez no capítulo 3, versículo 1, e 2 vezes no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E nós sabemos, né, que isso era uma realidade na vida do apóstolo Paulo. Paulo não está falando aqui apenas teoricamente, né, usando um recurso retórico, um recurso literário para impressionar os seus ouvintes. Paulo está falando de uma realidade que era palpável, que era sensível, perceptível, claramente, na sua própria vida, na sua experiência cristã, no seu relacionamento com Cristo. Paulo teve uma vida dura, uma vida sofrida por causa do Evangelho, viagens constantes para lá e para cá, vivendo como se fosse um cigano, perseguições, açoites, ele mesmo fala, naufrágios, e a preocupação com as igrejas, 1000 coisas que poderiam tirar a sua paz. E, no entanto, nós vemos sempre aquela atitude de profundo ânimo, esperança e vibração, porque Cristo produzia tudo isso na sua vida e no seu coração. Então, esse é um aspecto muito importante, meus irmãos.
A alegria cristã tem essa característica maravilhosa. Ela está fundamentada no Senhor. O Senhor é a fonte e é o objeto dessa alegria. Ela vem do Senhor e ela se dirige ao Senhor na sua expressão mais profunda. É o famoso conceito de hedonismo cristão, a que eu já me referi aqui, e que é expresso por esse servo de Deus tão abençoado, tão usado por ele, que é John Piper, esse pastor batista lá de Minneapolis, no estado de Minnesota, lá naquela região gelada lá dos Estados Unidos. Então, a igreja Bethlehem é pastoreada pelo John Piper, e o John Piper desenvolveu esse conceito do hedonismo cristão, que é expresso em bem poucas palavras, e para ele é um dos conceitos fundamentais da vida cristã. Deus é mais plenamente glorificado em nós quando nós mais plenamente nos regozijamos nele. Olha que ideia bonita essa, rica. Você quer glorificar a Deus ao máximo na sua vida? Alegre-se nele ao máximo. Na medida em que nós nos regozijamos em Deus, nos alegramos em Deus, fazemos de Deus a fonte e o alvo da nossa alegria, ele é mais glorificado nas nossas vidas. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, essa alegria de que estamos falando aqui, de que Paulo nos fala, não depende das circunstâncias. Ou seja, a alegria cristã, quando autêntica, quando firmada no Senhor, se mantém mesmo em situações adversas. E aqui é que está a beleza da alegria cristã e da vida cristã. Mesmo em situações adversas, ainda assim, podemos ser alegres. Escrevendo aos Filipenses, Paulo está tranquilo? Paulo está numa boa? Quando ele escreve a carta aos Filipenses? Não! Paulo está preso. Onde que nós temos informações sobre isso? Vejam aí no capítulo 1, no versículo 7. Filipenses 1, 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está algemado. O que mais nós temos aqui? No versículo 13, veja lá o versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, a guarda do imperador, e de todos os demais. E agora no versículo seguinte. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo está preso, não sabemos se ele de fato tinha algemas ali nos punhos, né, nos pulsos, mas ele estava preso e, mais ainda, ele estava contemplando a possibilidade da morte, da execução. Tá? Então, vejam no versículo 20 aqui do primeiro capítulo, né, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vejam que coisa. Agora no capítulo 2, no versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então é isso. A vida não está fácil. Paulo está numa circunstância complicada. Ele está passando por provações. Mas a mesma coisa também estava acontecendo com a igreja a qual ele escreve. Vocês acham que
que a igreja de Filipos era uma igreja absolutamente tranquila, a carta aos Filipenses tem uma característica muito interessante, meus irmãos, que de todas as cartas que Paulo escreveu, é uma das que revelam um relacionamento mais harmonioso entre o apóstolo e uma igreja. Então, quanto à relação entre Paulo e os filipenses, tudo beleza, tudo nota 10. Mas os filipenses estavam passando também por sufoco, né, por dificuldade. Então, vejam aqui no capítulo 1, a partir do versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E agora vejam o versículo seguinte, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. E o versículo seguinte, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Os filipenses estavam passando por dificuldades sérias. Eles eram fiéis a Cristo, mas no relacionamento com a sociedade pagã, eles estavam passando por provações. Então, Paulo está em dificuldade, os filipenses estão em dificuldade, e Paulo vem com essa mensagem: alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, eu peço desculpas, né, por estar aqui fazendo essa barulheira com o nariz. A coriza sempre me afeta quando tá frio, né? A situação refletida na carta, tanto no caso do apóstolo quanto dos crentes, é de dificuldades e de provações, mas mesmo assim o texto transborda de otimismo e esperança, como fica claro nesta tal filosofia cristã de vida do apóstolo Paulo. Não se trata de negar a realidade do sofrimento e da dor tão presentes em nosso mundo. Por exemplo, existiam correntes filosóficas na época de Paulo, como o estoicismo, que procurava fazer de conta que a dor não existia, né? Essa é uma grande característica dos filósofos estoicos. E a partir daí é que surgiu, na língua portuguesa, essa palavra, inclusive, né? O fulano de tal enfrenta as lutas com grande estoicismo, né? O fulano de tal, a fulana de tal é um estoico, é uma estoica. O que significa isso? É quando a pessoa não liga para o sofrimento, né? Inclusive, alguém fez um comentário muito interessante a respeito dos estoicos. Os estoicos fizeram do coração um deserto e chamaram a isso de paz. Qual que era a atitude do estoico? Por exemplo, acontecia uma coisa maravilhosa, como uma vitória aí do time, né? O estoico, interessante. Acontecia uma tragédia. Puxa, que coisa. Ou seja, eles achavam que a melhor maneira de ter paz mental era não abrigando emoções fortes no coração, seja de um lado, seja do outro lado, ficar neutro. Paulo diz, não é esse o caminho, né? Mas existem outros. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos foi inventada aí uma religião, no século XIX, a ciência cristã. Inclusive lá em Boston, lá onde eu morei por muitos anos, né? A ciência cristã também tem essa atitude. O sofrimento não existe. Essa é uma das doutrinas da ciência cristã. O sofrimento é uma ilusão da mente humana. Não existe. Olha que absurdo. Então, na Bíblia, não existe negação da realidade do sofrimento e da dor. Nós não devemos negar isso. Essas realidades estão presentes no nosso mundo e na nossa experiência pessoal, mas superar essas coisas, não nos deixar controlar por elas, ser otimistas e confiantes em meio a elas e apesar delas. O apóstolo Paulo, que gostava desses contrastes, né, desses paradoxos,
diz na segunda carta aos Coríntios, referindo-se à sua própria experiência de vida, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que coisa. As duas coisas podem estar presentes ao mesmo tempo, né? A tristeza e a alegria. A tristeza das experiências da vida. A tristeza por causa da nossa condição humana aqui nesse mundo. Mas a alegria por causa do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, eu peço desculpas por contar uma ilustração um pouco chocante agora. Eu fui criado numa cidade lá do interior do Paraná, onde meu pai era pastor da igreja presbiteriana, Guarapuava, no centro-sul do Paraná, uma região, inclusive, muito fria, por causa de estar no sul do Paraná e de ser uma cidade muito alta, a 1.150 metros de altitude, acima do nível do mar. E eu, então, menino lá, a gente morava do lado da igreja, e um dia tinha terminado a escola dominical e eu estava lá vendo um avião fazendo umas piruetas lá em cima da cidade. Em dado momento, esse avião desceu e não subiu mais. O que subiu foi uma fumaça preta. Então eu corri lá para casa e disse: mãe, o avião caiu. E, de fato, aquele avião tinha caído. Eles desceram muito numa daquelas piruetas e acabaram batendo, o avião bateu num poste e caiu ao solo e todo aquele combustível do avião explodiu. Naquele momento, uma família que voltava da igreja, da escola dominical, ia passando por aquela esquina. A família Johnson, uma família humilde, com esse nome meio americano, né? Johnson. O casal, 5 filhos e um sobrinho. E quando o avião explodiu, o tanque de combustível do avião explodiu, aquilo atingiu, aquele combustível incandescente, atingiu de cheio aquela família. Domingo, início da tarde, eles voltando da escola dominical para casa a pé. E daí foram imediatamente, então, levados para o hospital da cidade, horrivelmente queimados. E meu pai, então, foi imediatamente chamado para dar assistência para essa família, né, sendo o pastor deles. E naquela noite, um a um, eles foram morrendo no hospital. Morreu o pai, morreu cada um dos 5 filhos, morreu o sobrinho, só a mãe sobreviveu. A dona Cacilda Johnson, muito queimada, ficou toda deformada, o seu rosto, as suas mãos viraram como garras, e ela sobreviveu. E ela estava grávida, e não sabia disso. E a criança não foi em nada afetada pelo que aconteceu. Então, alguns meses depois, ela teve aquele bebê, o Joel, que cuidou dela na sua velhice. E eu, nos anos seguintes, eu morria de medo da dona Cacilda, porque ela ficou muito desfigurada, então, quando ela aparecia por perto, eu saía correndo. Eu lembro que uma vez nós fomos lá numa congregação perto da cidade, para o culto, e ela estava lá, e daí meu pai, eu dentro do carro com meu pai fala: dona Cacilda, vem cá, nós vamos lhe dar uma carona. Pronto, eu quis sumir. Eu rapidamente pulei, quando eu vi que ele ia sentar no banco da frente, do lado do meu pai, eu pulei para o banco de trás. Mas por que eu estou contando essa história tão trágica e tão dolorosa?
Porque a dona Cacilda, no restante da sua vida, e ela ainda viveu por muitos anos, ela demonstrava uma constante alegria e paz em Deus, apesar de ter perdido toda a sua família. Pelo menos ela teve o consolo daquela criança que nasceu depois e que fez companhia para ela durante muitos e muitos anos. Então, meus irmãos, essa é uma história, é uma ilustração de como a alegria cristã não depende das circunstâncias, né? Mesmo em circunstâncias horríveis como essa, de profunda dor e de profundo sofrimento, a pessoa ainda pode ser invadida e levantada e transformada pela alegria genuína que vem da comunhão com Cristo Jesus. Mas, finalmente, meus irmãos, a alegria cristã expressa-se concretamente em atos e palavras. A alegria cristã não pode se conter no íntimo, mas ela transborda para o exterior. É uma alegria muito diferente daquela menina, eu encontrei essa ilustração muito curiosa, né? Muito diferente daquela menina que sorriu por 10 horas e 5 minutos em uma maratona no Canadá. Então, a maratona é quem consegue ficar mais tempo sorrindo. E a menina conseguiu essa proeza, em 10 horas e 5 minutos, para ganhar o prêmio. Mas o fato é que um sorriso pode, quando corretamente direcionado, pode produzir maravilhas, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o missionário tão conhecido David Livingstone, que foi missionário, que foi explorador lá no interior da África. Uma vez, quando ele era criança, um senhor idoso aproximou-se dele com um sorriso muito bonito e falou para ele: meu menino, você gostaria de ser um missionário? E isso o tocou profundamente, ele nunca mais esqueceu dessas palavras e do sorriso daquele senhor que lhe disse isso. E, sim, de fato, ele depois se tornou um grande e famoso missionário. A Escritura diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, tudo com alegria, exercer misericórdia com alegria, contribuir com alegria, louvar ao Senhor com alegria. E é interessante como nós vemos esse tema no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, lá em Atos 8:8 se diz que houve grande alegria naquela cidade, na cidade de Samaria, por causa da pregação do Evangelho. O que o Evangelho produziu em Samaria? Grande alegria. Ou então, uma referência ao que estava acontecendo lá em Antioquia. Atos 13:52 diz que os discípulos de Antioquia transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a própria carta aos Filipenses, e essa carta tem sido chamada a Epístola da Alegria, porque esse é um dos temas mais salientes na Epístola aos Filipenses, a alegria, vejam motivos de alegria que Paulo apresenta aqui nessa pequena carta de 4 capítulos. Primeiro, alegria na oração. Segundo, alegria porque Cristo está sendo pregado. A alegria da fé. Alegria de sofrer por Cristo. Tudo isso em Filipenses. Alegria de ver os crentes em comunhão. Alegria pelas notícias de uma pessoa amada. Alegria da hospitalidade cristã. Alegria de quem está em Cristo. Alegria de quem ganhou outros para Cristo. E a alegria pela generosidade cristã. Paulo alegrando-se por causa daquele donativo, daquele presente que ele recebeu dos filipenses quando se encontrava na prisão. Querido irmão, querida irmã, se você está triste, infeliz, volte-se para aquele que é a fonte de toda a paz e contentamento. Se você já conhece o Senhor, alegre-se nele, na sua salvação,
e demonstre essa alegria de modo visível. Transforme os ambientes que você frequenta, demonstrando satisfação e otimismo. Enriqueça a sua vida e a de outros, mediante esta preciosa dádiva de Deus, a alegria cristã. E, finalmente, e com isso concluímos a nossa reflexão desta noite, finalmente, o mais importante de tudo, faça do próprio Senhor o seu maior motivo de alegria. Eu acho que isso é o mais importante que a gente deve levar para casa nessa noite. Faça do Senhor o seu maior motivo de alegria. E que Deus nos abençoe. Oremos, irmãos, oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque no meio das lutas, no meio das provações, Tu vens ao nosso encontro, dando-nos motivos muito grandes e muito preciosos para nos alegrarmos. Alegrar-nos mesmo no meio da tristeza e mesmo no meio da dor e da dificuldade. Alegrar-nos porque Tu estás conosco, porque Tu nos concedes o Teu amor, o Teu perdão e a Tua graça e a Tua salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que isso possa, ó Pai, se tornar uma realidade no coração de todos que estão aqui nesta hora e principalmente daqueles que estão passando por lutas, passando por aflições. É o que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Enquanto as crianças estão vindo, quero agradecer aqui mais uma vez por essa palavra, reverendo, muito confortadora para nós, e nesse momento tão difícil, né, que nós temos passado. E esse testemunho, né, da dona Cacilda, e quando o senhor estava falando ali, eu fiquei muito emocionado ali, e fiquei pensando, né, as pessoas, às vezes, acham até que o cristianismo é cruel. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, o cristianismo é muito cruel. Eu falei, como assim? A gente está sofrendo e vocês falam que nós temos que se alegrar. Alegrar no Senhor, como se isso ia resolver meus problemas. Infelizmente, as pessoas que não têm o Senhor pensam assim. E mais ainda, elas chegam a pensar até o seguinte, né, que é uma afronta, né, falar para você se alegrar no momento que você está triste, né, que você está para chorar, né. Quando o senhor estava falando sobre isso, reverendo, eu estava lembrando aqui uma ilustração que há 3 semanas atrás eu estava no meu devocional e ouvi de um missionário. Ele falou o seguinte, só quantas crianças chegam, eu vou estar falando isso. Como assim se alegrar? Quando tudo parece caindo sobre a nossa cabeça, né? Como se alegrar quando tudo parece estar vindo de encontro conosco, né? E olha que interessante, era um missionário que ele estava preparado para sofrer, inclusive para morrer por Cristo. E ele estava numa missão em país perseguido. De repente, chega a polícia e prende ele e leva ele para a prisão. E até ali ele já estava resolvido. Ele já era casado, tinha os seus filhinhos e falou para a esposa dele, olha, se eu for pego, eu estou aqui disposto a morrer por Cristo. Já está claro no meu coração. Eu estou disposto a sofrer e morrer por Cristo. Agora, olha que interessante. Por mais que a gente se prepare, como o pastor falou, essa paz, essa alegria, não vem do nosso preparo, não vem de nós, vem de Deus. Esse missionário que se dizia preparado, inclusive para morrer por Cristo, ele só não contava com uma coisa. Que na outra noite, a polícia voltou a casa e prendeu a esposa e os filhos.
E aquela polícia local colocou os filhos e a esposa na cela do lado. E ele podia ver, durante o dia e a noite, o sofrimento dos seus filhos pequenos, da sua esposa, das crianças falando assim: papai, eu estou com fome. Papai, por que nós estamos aqui? O que a gente fez de errado? E ele confessa: eu estava preparado para morrer por Cristo, mas eu não estava preparado para ver aquela cena. Para ver a minha esposa do outro lado da cela e as minhas crianças passando fome e sofrendo e falando: o que a gente fez de errado para estar aqui? E ele falou que aquilo estava acabando com o coração dele. Ele falou que ele estava a ponto de explodir o coração dele, ele cair. De ver aquela cena, os filhos dele chorando, passando a noite inteira gritando de fome, de dor, até que um dia ele chegou e falou: Senhor, me dá a alegria que só o Senhor pode dar, senão eu não vou aguentar. E ele orou. E ele falou que de repente veio uma paz tão grande no coração dele, e uma alegria mesmo, não só paz, mas uma alegria, um conforto, uma paz que fez ele sorrir. Olhar para os filhos e sorrir ao ponto da esposa e os filhos olharem o sorriso dele e acalmarem o coração. No outro dia, a esposa e os filhos são libertos. E ainda ele continua por muitos anos preso. Quando ele sai, depois de anos preso, ele sai junto com os filhos já amadurecidos, crescidos. Eles ajuntam a família e falam assim: agora que o Senhor nos preparou e nos treinou mais, vamos para um lugar mais difícil. E essa família continua ainda sendo missionária, e os filhos falam que aquele ensinamento que eles tiveram foi um treinamento de Deus poderoso para o resto da vida deles. Irmãos, de onde vem essa alegria? Ah, pastor, eu não estava preparado. Quem está? Mas sabemos de uma coisa: se tivermos que passar, como o pastor bem colocou ali, o Senhor vai nos dar essa alegria. O Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai fazer com que mesmo no pior cenário e tragédia da nossa vida, a gente possa ainda sorrir. Não porque somos masoquistas, mas porque nós sabemos que é o nosso Deus. Obrigado, reverendo, mais uma vez. Pessoal, vamos nos colocar de pé. E em resposta a essa mensagem tão maravilhosa que falou no nosso coração, vamos cantar como resposta de oração a essa mensagem, um cântico que tem tudo a ver com o que foi falado aqui hoje. Firme se minha alma no Senhor. Vamos cantar. Ser minha alma e sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz, e o meu espírito descansará somente em te des a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar
Senhor, guarda a esperança e em seu amor enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e o meu espírito descansará somente em ti, somente em ti, somente em ti. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, ó Deus. Obrigada por essa palavra. Tantas são as coisas, pessoas, ó Deus, que tiram a nossa alegria, que roubam a nossa paz, ó Deus. E o Senhor sabe cada uma delas. Mas a nossa esperança e a nossa alegria está no Senhor, ó Deus. Nos ajude a olhar para isso. Porque muitas vezes, ó Pai, nas circunstâncias da vida, nós nos deparamos com esses momentos, com pessoas, ó Deus, assim, que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa paz, que tentam, ó Deus, muitas vezes usadas por Satanás, mas também as circunstâncias, mas apesar de tudo, a nossa esperança, ó Deus, e a nossa alegria está no Senhor. Porque se nós olharmos ao nosso redor, ó Deus, tudo aquilo que nos entristece, nos aflige, ó Deus, nós nem aqui estaremos. Obrigada, Senhor, que Amém. verdadeiramente, ó Pai, o Senhor nos ajude a lembrar, ó Pai, dessa mensagem que foi pregada, dessa palavra tão oportuna, ó Pai, para as nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa casa, ó Deus, aonde quer que nós estejamos, em momentos difíceis que, apesar de tudo, ó Pai, o Senhor não nos abandona. O Senhor é um verdadeiro amigo e o Senhor nos ama de verdade, ó Deus. Muito Amém. obrigada. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui, ó Pai, ao Senhor. Sabemos que nós não somos dignos, ó Deus, de oferecer o nosso melhor. Aquilo que de fato o Senhor merece, ó Deus. Mas o Senhor nos recebe por graça e misericórdia. Muito obrigado, ó Deus. Despeça-nos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor renove as nossas forças para mais uma semana. Traga a nossa memória, Pai, em momentos difíceis, de lutas, de provação, a tua palavra, que é a nossa esperança, ó Deus. Amém. Nos ajude, Senhor. E muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e te bendizemos. Amém. Amém. E agora, irmãos, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, o conforto e a instrução do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. Primeiro, nós temos o aviso sobre o Caminhando com Jesus. Se você ainda não fez esse curso ou quer fazer de novo, porque o Evangelho sempre é bom nós estarmos lembrando, né? Ele é o DNA do Evangelho. Então, por favor, entre em contato comigo, com os presbíteros. Nós estaremos passando o link para vocês do Caminhando com Jesus. Também temos o curso chamado Nova Família, que ajuda a entender mais sobre a fé bíblica que nós cremos da palavra do Senhor e como nós praticamos ela. Então,
também um curso totalmente online que você pode fazer na sua casa. E, por favor, principalmente em momentos como nós estamos passando, não hesite de entrar em contato com a nossa querida irmã Thaís e pedir agendamento para nós estarmos visitando. Como eu disse, né? Apesar da nossa igreja ser uma igreja pequena, mas tem outros compromissos que eu tenho em relação a outras igrejas de outros presbitérios. Então, é importante essa disponibilidade da Thaís me ajudar para que ninguém fique sem ser assistido, tá bom? E lembrando que a nossa igreja aqui também, nós temos os oficiais da nossa igreja, os presbíteros, os diáconos, os outros líderes e líderes, né, irmãs e irmãos que são líderes também e estão aptos também a fazer visita, estar discipulando. Então, é uma alegria para nós estarmos servindo o povo de Deus e nós queremos isso, tá bom? Tem mais algum aviso, além de uma despedida que nós vamos fazer aqui? Ó, isso é importante, hein? Semana que vem nós vamos ter o City K Philly Day. O que significa isso, City K Philly Day? Todo terceiro domingo, nesse ano de 2025, todo terceiro domingo, nós vamos ter um almoço aqui, juntos. Nós vamos trazer as panelas aí, ver certinho, fazer um almoço junto aqui. Vamos ter um tempo depois do almoço, sem correria, sem ter que já pegar as cadeiras, de comunhão, para nós conversarmos, nossas crianças brincarmos. Nós vamos ver alguns brinquedos para elas, coisas assim. Até estamos vendo, não para esse domingo que vem, mas para o próximo mês, vai ter um grupo de americanos das nossas igrejas que vão estar cuidando das nossas crianças, até fazendo talvez uma VBS mais assim simplificada para elas, né? A Vacation Bible School. Então vai ser uma bênção para eles. E nesse período nós vamos estar tendo treinamento, a escola de servo. Então, vai ser 2 vezes no mês, vai ser nesse dia, onde nós vamos ter, depois do almoço, momento de comunhão, nós vamos ter o treinamento da escola do servo e já ficamos para o culto, tá bom? E como esse terceiro domingo a gente tem a ceia do Senhor, então a gente já participa da ceia e depois nós vamos para casa, tá bom? Então, não se esqueçam, domingo que vem, nós temos o City K Philly Day e vai ter mais informações, detalhe para as irmãs aí, tá bom? Brigadão. E eu gosto de ovo também, viu, gente? Vai preparar um ovinho gostoso aí que eu gosto aí também, com arroz e feijão. E, pessoal, mais algum aviso? Algum visitante pela primeira vez que eu não tenha visto? Não. Então eu estava na minha cabeça, por isso que eu falei, não vi sim. Por favor, vem aqui em frente. Não tomou a vacininha ainda, então não vou poder morder, mas nós temos uma visitante pela primeira vez aqui, essa mocinha. Quantos dias, Érica, no total? 2 meses hoje. 60 dias de vida, olha que coisa linda, gente. Como que é o nome completo? Rebeca Marques, a nossa Rebequinha. Seja muito bem-vinda, nós amamos você, essa é a sua família da fé, tá bom? Deus abençoe. Só lá, salve de palmas, pessoal. O pai dela nunca me deu um sorriso desse, mas ela me deu. Isso aí, 6 anos juntos, nunca me deu um sorriso. A menina, primeira vez que me vê, me dá um sorriso, você vê, né? E, pessoal, então agora eu vou chamar a dona Elisa, que vem aqui à frente, vem a família também. Que o trabalho dela é daquele missionário que eu falei para mais, né? Que não é fácil, não. Né? Mas esteve aqui, toda vez que eu sei que a dona Elisa vem aqui na nossa igreja, eu sei. Eu não precisa nem me falar, eu já falo. O Vinícius e ela tem mais um bebê vindo aí. Né? Não, nós vamos guardar segredo, vamos esperar. Aí o Vinícius fala assim, não, minha mãe tá vindo aí. Eu falei, legal, já sabe, é menino ou menina? Já começa a falar, já. Vou chamar, então, a Yalen, as crianças vêm aqui à frente também. Hã? Já vamos lá. Né? É a vovó vindo do Brasil, a gente já sabe que tá chegando mais um menininho aí. Né? Olha os agregados. Olha lá, você viu? E hoje também é aniversário da nossa querida irmã Yalen, né? Completando aí, segundo o Vinícius, 37 não, é menos, né? Mas eu estava falando para eles, eu liguei para ela mais cedo, estava falando, né? Olha que coisa.
Eu conheci esse casal quando eles eram só os dois. E é tão lindo você ver o que Deus tem feito aí, né? Esses meninos e a avó, né? Dona Elisa, a senhora quer dar uma palavra? Eu quero agradecer a Deus por a acolhida de todos vocês. Todas as vezes que eu venho aqui, falar mais uma vez, é como se eu não estivesse num lugar estranho, né? É como se eu estivesse na minha casa, na minha congregação. Então, eu agradeço a Deus por isso, pela acolhida de vocês, que Deus abençoe cada um, que vocês continuem perseverando nessa casa, orando, buscando ao Senhor, porque aqui o Senhor tem promessa e eu tenho certeza que Ele tem muita coisa para fazer aqui ainda com vocês. Amém? Amém. A gente tem uma parceria, Elisa, que o que ela não conseguiu arrumar, a gente está arrumando aqui, né, para ela. Então, brincadeira. Pessoal, vamos estar orando, então. Eu vou chamar... Ô, Pauline, você pode vir nos dirigir a Deus por essa querida irmã, Dona Elisa, por essa família, e também pelo aniversário da nossa querida irmã Yalen. E a pizza é por conta dela, viu, gente? Ela está toda feliz. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por todo esse momento que o Senhor proporcionou para essa família, com a presença da senhora Elisa, a vovó dessas crianças tão amadas, que o Senhor possa estar cobrindo a vida dela nessa volta para o Brasil, que ela possa chegar em segurança em seu lar, né, no reencontro com a sua outra filha, que também a aguarda no Brasil, e que o Senhor já prepare, Pai, um próximo retorno para que ela possa continuar tendo esses momentos de tanta alegria com o filho, a nora e os seus netinhos. Também queremos te agradecer pela vida da Yalen, que é um vaso muito usado no nosso meio, e que o Senhor possa derramar sobre a vida dela toda sorte de bênção, Senhor, para que ela continue sendo essa mulher cheia de vigor, servindo na tua casa com tanto amor, e não só na tua casa, mas também no seu lar, que é o ministério onde o Senhor colocou ela em primeiro lugar. Então, abençoa, Pai, essa família, e que todos nós possamos ter uma volta em paz para as nossas casas e também as pessoas que vão permanecer aqui para o jogo. Abençoa, Pai, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Mais algum aviso, pessoal, que a gente tenha esquecido? Não? Então, que Deus abençoe, abracem uns aos outros aí. E aqueles que vão ficar para o jogo aí, vamos já se preparar aí, viu? Bandeira, camisa. Hoje o Eagles vai ganhar, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe a todos.